Bendito e santificado seja este momento em que, pela divina e inefável providência, os caminhos do peregrino e o refúgio da oração se encontram, e que a mais solene e jubilosa acolhida celestial, emanada não apenas dos coros angélicos, mas do próprio coração do Pai, envolva, cerque e permeie o seu espírito, a sua mente e todo o seu ser presente. Pois, caríssimo irmão, estimada irmã, se vós, viajante cansado das estradas áridas da existência, buscadora de sombra e água fresca para a alma, sedenta, acharam por bem chegar e deter-se neste humilde, porém consagrado, espaço digital. Não foi. E aqui repousa a primeira e mais importante certeza, por simples coincidência, por mero acaso cego, por um algoritmo indiferente da máquina, nem mesmo por uma curiosidade passageira, mas sim por um desígnio providencial, por uma misericordiosa e pessoal ordenação divina, por um fio de graça tecido na própria trama do seu destino, que, neste preciso, único e irrepetível momento da eternidade que agora vivemos, galvaniza, ativa e comove a poderosa, experimentada e amorosa intercessão de São Bento de Núrcia, o grande patriarca dos monges ocidentais, o pai do monaquismo que moldou a face da Europa e da espiritualidade cristã, para que ele, com a urgência do amor que vela pelos filhos de Deus e com a autoridade de quem venceu o dragão com o sinal da cruz, apresente, eleve e deposite, com toda a solenidade dos santos, as vossas angústias mais profundas, os vossos anseios mais secretos, as vossas feridas mais escondidas e as vossas esperanças mais tênues perante a radiante, gloriosa e terníssima majestade de Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fonte de toda a misericórdia e Pai das luzes. É perfeitamente plausível, em vossa humana e frágil condição, que a vossa alma se sinta profundamente cansada, exaurida, esgotada pelas incessantes demandas do cotidiano, pelas longas e áridas estradas que tem percorrido muitas vezes sozinho, sob um sol que parece não ter piedade. É possível, e até muito provável, que carregueis nas costas do espírito um peso nebuloso, uma opressão silenciosa, uma sombra que não conseguis nomear, decifrar ou comunicar, mas que insiste como um visitante indesejado em roubar a vossa leveza, a vossa paz, a vossa capacidade de sentir alegria, e é igualmente concebível, dentro das complexas vicissitudes da vida terrena, que os diversos e múltiplos aspectos da vossa existência, os relacionamentos que parecem ter esfriado ou se tornado tóxicos, a saúde que talvez vacile, a paz interior que se fez uma estranha, os projetos profissionais ou pessoais que estagnaram, as finanças que não fluem, a família que está dividida, a fé que parece uma brasa quase apagada, pareçam ter se desviado para um deserto, encontrado obstáculos intransponíveis ou simplesmente parado, longe, muito longe da plenitude, do fluxo harmonioso, da fecundidade e da beleza que o Criador, em sua bondade infinita, originalmente idealizou e sonhou para vós, quando no princípio pensou em vós com amor eterno. Portanto,
Hoje, agora, neste instante de decisão espiritual, esta invocação cuidadosamente tecida, palavra por palavra, com o fio de ouro da tradição e o algodão do amor pastoral, elevar-se-á pedra espiritual sobre pedra espiritual, até formar um muro alto, largo, profundo e inabalável de proteção celestial ao redor de toda a vossa vida. Constituirá, pela virtude do nome de Jesus, invocado sobre ela, um escudo divino, forjado nas forjas da fé dos séculos, temperado nos martírios dos santos e polido pela obediência de Cristo, capaz de repelir, desintegrar e tornar inócuas quaisquer setas inflamadas do maligno, sejam elas de dúvida, de medo, de tentação ou de desespero. E servirá finalmente como beijão alicerce sagrado, purificado pelas lágrimas do arrependimento e abençoado pelo sopro do Espírito Santo, para um recomeço total, uma genuína restauração, uma renovação dos votos batismais e um novo nascimento, um verdadeiro renascimento para toda a vossa jornada terrena e para a vossa preparação para a eternidade. Inspirai, pois, de forma lenta, consciente e profunda, permitindo que o próprio ar que entra pelos vossos pulmões se torne um veículo de graça, um símbolo do sopro de vida que Deus insuflou no homem no paraíso. Serenai, com vontade deliberada e um ato de confiança, as ondas turbulentas e as tempestades imprevistas que possam agitar o mar, por vezes revoltoso, do vosso coração. E permanecei, com a paciência dos que esperam no Senhor e com a esperança que não decepciona até ao derradeiro. Conclusivo e solene. Amém. Porque antes de unirmos as nossas vozes, os nossos corações e as nossas intenções nesta súplica coletiva, universal e atemporal, é imperativo, é fundamental, é condição, sine qua non, que vos coloqueis, de maneira integral, consciente, humilde e reverente, na soberana, amorosa e santíssima presença de Deus, reconhecendo-o, num lampejo de fé, como o Senhor do Universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, e ao mesmo tempo, como o Pai compassivo, misericordioso e cheio de ternura que corre ao encontro do filho pródigo. Se as circunstâncias imediatas, o ambiente à vossa volta o permitirem, fechai suavemente as pálpebras, afastando temporariamente o mundo visível com as suas cores enganadoras e as suas distrações barulhentas, para mergulhardes, como num batismo, na contemplação silenciosa e fértil do invisível, do eterno, do que realmente permanece. Se contudo não for viável, pois talvez estejais no trânsito, no trabalho, num lugar público, simplesmente, mas com profunda intencionalidade, direcionai toda a potência da vossa concentração, todo o foco da vossa mente racional e todo o afeto do vosso coração para este espaço virtual que, pela fé, se transforma em um santuário, consagrado pela intenção orante de milhares de almas que, como vós, buscam refúgio.
Oferecei agora, num ato de entrega total, humilde e corajosa, sem reservas, sem pechas, sem medo de ser julgado, o intrincado, emaranhado e muitas vezes confuso novelo das vossas preocupações que vos assalta ao amanhecer, ao anoitecer e nos silêncios da noite, roubando-vos o sono e a paz. Os vossos medos mais profundos, sejam eles ancestrais, herdados ou recentes, fabricados pelas circunstâncias, sejam conhecidos e confessáveis ou secretos e vergonhosos que moram nos porões da alma. As vossas lutas diárias, tão reais e desgastantes, tanto as que são evidentes aos olhos do mundo, como uma doença, um conflito aberto, quanto as que são travadas em silêncio heróico, no campo de batalha da alma, contra tendências, vícios, tentações e desânimos, e as vossas dores multifacetadas, complexas, sejam emocionais, a perda, a rejeição, espirituais, a secura, o sentimento de abandono, psicológicas, a ansiedade, o pânico, ou físicas, a enfermidade crônica, a limitação. Em síntese, numa palavra que tudo abarca, tudo aquilo que dentro da limitada, falível e frágil esfera das vossas capacidades humanas se apresenta como um nó indesatável, uma montanha intransponível, uma muralha de Jericó, uma ferida que não cicatriza, uma noite que não tem amanhecer, uma porta fechada a todas as chaves que possuís. Dizei, em voz baixa, sussurrada, ou no absoluto, denso e fecundo silêncio interior, onde só Deus, o oniovinte, tem acesso e escuta com atenção infinita. Senhor, meu Deus, meu Criador e meu Redentor, eu deposito em Ti, incondicional e cegamente, com um abandono de criança, toda a minha confiança, pois vós sois mesmo o meu rochedo inabalável, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha cidadela alta. Eu confio em Ti. E agora, antes de invocarmos diretamente o Santo Patriarca, detenhamo-nos por um instante, não por divagação, mas por edificação, para nos recordarmos da vida exemplar, luminosa e transformadora de São Bento. Aquele varão de fé tão profunda, tão arraigada, tão inabalável que moldou continentes, que reergueu civilizações dos escombros, de obediência tão radical, tão absoluta a Deus, que fundou uma civilização nova na tríade sagrada da oração, do trabalho e do estudo. Ora et labora et. Lege, verdadeiro servo fiel, cuja existência terrena, do século V ao VI, foi um longo, contínuo e ininterrupto sim a Deus, um cântico de ação de graças em forma de vida. Ele foi aquele que, onde havia trevas densas de ignorância pagã, de superstição grosseira e de barbárie violenta, levou a luminosa, clara e serena tocha do Evangelho de Cristo, da sabedoria monástica e da cultura que salva. Onde havia perseguição aos bons, caos social, dissolução dos valores familiares e morais, ele levou a força ordenadora, pacificadora e civilizadora da santa regra, a disciplina amorosa que liberta o espírito para voar até Deus, e a oração litúrgica persistente, comunitária, que move o próprio coração de Deus e atrai as suas bênçãos sobre a terra.
É precisamente por este legado histórico, espiritual e sobrenatural monumental que a sua intercessão junto ao trono da Divina Misericórdia adquire um peso específico, uma eficácia comprovada pela história da Igreja, um crédito de santidade e um poder tão formidáveis, tão temidos pelo inferno e tão amados pelos fiéis. Contra o veneno subtil, lento e corrosivo da inveja que destrói comunidades, amizades e até famílias. Contra os ataques espirituais organizados, as investidas planejadas do mal, as chamadas setas do maligno na hora da escuridão, que buscam derrubar almas, causar queda e desespero. Contra todo o vasto e multifacetado espectro do mal, abrangendo tanto as suas manifestações visíveis e palpáveis neste mundo, a injustiça, a violência, a doença, quanto as suas insídias invisíveis, ocultas, dissimuladas, que operam nas regiões celestiais, nas atmosferas espirituais, nas correntes de pensamento e nos laços de opressão que muitos carregam sem saber. Neste dia, portanto, neste momento que é Kairos, tempo oportuno de graça, unimos as nossas vozes, frágeis mas cheias de fé, para suplicar com instância, com perseverança, com a ousadia dos filhos muito amados, que ele, São Bento, o gigante da oração, se torne de um modo muito particular, pessoal e eficaz, o vosso companheiro de jornada, o vosso guia nos desfiladeiros perigosos, o vosso defensor nas clareiras abertas, o vosso amparo nas quedas e a vossa luz nos túneis mais escuros da vida. Ó da grande São Bento, servo fiel até a morte, modelo sublime de humildade que subiu aos céus descendo sempre, exemplo de fortaleza que quebrou os ídolos com a oração, intercessor poderoso a quem foram confiados tantos dons, tantos carismas e tanta autoridade para o bem da Santa Igreja, para a proteção das almas e para a glória de Deus. Entrai agora, sem demora, sem hesitação, com toda a plenitude da vossa autoridade espiritual concedida pela graça divina, em cada recanto, cada aspecto, cada dimensão, cada história, cada memória, cada projeto, cada relação, cada célula do meu corpo, cada câmara do meu coração e cada âmbito da minha vida, visível e invisível. Afastai de mim com a força irresistível da vossa bênção, com o poder do vosso testemunho e com o sinal salvífico da Santa Cruz. Todo mal, toda influência nefasta, toda sombra, todo fantasma do passado, todo espírito impuro, toda atração desordenada que queira pairar sobre mim, agir em mim ou contra mim. Toda inveja, seja ela sentida por mim, e dai-me, ó Senhor, um coração puro, ou dirigida a mim por outros, e protegei-me de seus efeitos. Toda palavra de poder maléfico, de maldição, hereditária,
de falso julgamento, de calúnia, de difamação, de murmuração ou de dano proferida, pensada ou desejada contra a minha pessoa, o meu nome, a minha saúde, a minha família, o meu trabalho, o meu destino e a minha vocação. Quebrantai, ó Senhor dos exércitos, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda obra, todo esquema, todo projeto maligno, toda estrutura de pecado, todo ciclo de fracasso, todo pacto inconsciente, toda aliança com a morte e todo altar erguido a ídolos, seja espiritual ou humano, consciente ou inconsciente, que se tenha erguido, estabelecido ou infiltrado em oposição à vossa vontade benevolente, santíssima e perfeita para a minha existência, para a minha santificação e para a salvação da minha alma. Onde houver em mim ou ao meu redor escuridão de dúvida, descrença, ceticismo esterilizante ou desespero que paralisa, que entre, como um facho de luz irrefreável, poderosa e curativa, a vossa verdade clarificadora, iluminadora e libertadora, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Onde houver, escondido nos interstícios da minha alma, medo paralisante, ansiedade debilitante, pavor do futuro, angústia do presente ou remorso do passado, que entre como um rio caudaloso, pacífico, mas irresistível, a vossa paz, que é dom precioso do Espírito Santo, escudo para o coração, bálsamo para as feridas e força para seguir em frente. Repitai como um mantra sagrado, contínuo, perseverante, nas profundezas do santuário interior, no altar do vosso coração, vezes sem conta, até que a verdade desça do intelecto para o espírito. São Bento, protegei-me com o vosso poderoso auxílio, cobri-me com o vosso manto sagrado, defendei-me com a vossa cruz, guiai-me com a vossa sabedoria, sustentai-me com a vossa intercessão. Ó São Bento, guardai como sentinela vigilante, incansável, que não dorme nem cochila, a minha casa, o meu lar, cada parede, cada porta, cada janela, cada telhado, cada fundação, cada cômodo, transformando-a num verdadeiro mosteiro doméstico, onde reine a paz de Cristo. Guardai um a um nominalmente cada um dos meus familiares, pelos laços de sangue ou de amor, os próximos e os distantes, os que amo e os que me custam amar, envolvendo-os, circundando-os, protegendo-os com a vossa proteção poderosa e maternal. Guardai, com olhos de águia e coração de pai, cada passo, cada encruzilhada, cada decisão importante ou trivial, cada milha, cada metro, cada centímetro do meu caminho terreno, para que eu não tropece na pedra do orgulho, não me perca no labirinto das minhas paixões e não caia enredado nas armadilhas sutis que o mundo, a carne e o demônio preparam para me desviar da estrada que conduz a vós, ó meu Deus. Que nenhum inimigo, seja ele de carne e osso, visível ou pertencente às hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, prospere em seus planos maquiavélicos, encontre sucesso em suas investidas traiçoeiras, ou alcance seu objetivo maléfico contra mim, contra os meus, contra os bens que Deus me confiou.
que nenhuma armadilha, por mais astutamente planejada que esteja, nas sombras do oculto ou à luz enganadora do dia, consiga capturar-me, prender-me, ferir-me ou cumprir, em qualquer medida, o seu intento maléfico, frustrado que seja pelo sangue de Jesus e pela intercessão dos santos. Se houver diante de mim portas de emprego digno, de cura integral, de reconciliação profunda, de progresso material honesto, de crescimento espiritual autêntico, de amizades santas, de vocação realizada, portas que pareçam ferrolhadas, trancadas à chave, soldadas. Abri-as, ó Senhor, com a chave onipotente e mestra da vossa divina providência, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Se houver enroscados na minha alma, no meu corpo, na minha história, laços espirituais de vícios antigos, de pecados habituais que me escravizam, de relacionamentos nocivos e adictivos, de traumas passados não curados, de juramentos inconscientes, de maldições familiares, de opressões que passam de geração em geração. Desatai-os agora, neste instante, com a espada afiada de 2 gumes do vosso Espírito Santo, que separa a alma do espírito, e com o poder libertador, purificador e santificador do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados e para a nossa plena libertação. Proclamai, não com os lábios apenas, mas com a convicção das entranhas, com uma fé que é certeza inabalável, evidência das coisas que não se veem, convicção plena. O Senhor é o meu refúgio inexpugnável, a minha fortaleza inabalável, o meu Deus em quem confio sem reservas, sem hesitações, sem voltas atrás. Nele espero, e não serei confundido para sempre. Mantém-nos, ó Sete São Bento, brandindo com destreza espiritual, com coragem serena, o sinal da santa, vitoriosa, salvadora e gloriosa cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diante da qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Afastai, expulsai, desarraigai todo mal, toda enfermidade conhecida ou oculta, toda doença degenerativa ou aguda, toda debilidade crônica, toda desordem genética, psicológica ou espiritual do meu corpo físico, templo do Espírito Santo, da minha mente, com seus pensamentos obsessivos, suas memórias dolorosas, suas imaginações desordenadas, e do meu espírito, com seus dons adormecidos e suas feridas abertas, permitindo que a vossa paz, que excede, transcende e ultrapassa toda a lógica humana, toda a compreensão filosófica e que é fruto primacial do Espírito Santo, tome posse completa, cure as raízes, integre os fragmentos, governe com suavidade e firmeza e santifique progressivamente todo o meu ser, unindo-o harmonicamente a vós, ó Deus uno e trino. Que a ansiedade, essa serpente moderna que aperta o peito, que agita como um vendaval interior, se cale, se acalme, se submeta em reverência silenciosa diante da vossa majestade soberana que tudo governa.
Que o desespero, esse abismo sem fundo que angustia, que paralisa a vontade, se vá para longe, dissipado, desfeito, como névoa ao sol, pela vossa esperança viva, poderosa, que não decepciona, porque é fundada no vosso amor que foi até o fim. Se existe, operando contra mim, qualquer força negativa, hábito autodestrutivo, circunstância bloqueadora, pessoa mal intencionada, invejosa ou manipuladora, ou influência espiritual de qualquer ordem ou hierarquia das trevas, que esteja, sutil ou abertamente, a atrasar o meu progresso na virtude, a impedir a minha cura integral, a sabotar a minha felicidade sadia, a obstruir a minha vocação específica no corpo de Cristo, ou a roubar a minha paz essencial, que caia por terra agora. Despedaçada, derrotada, neutralizada, anulada e reduzida a nada pelo poder irresistível, onipotente e glorioso do nome Santíssimo, acima de todo nome, de Jesus de Nazaré, o Cristo, e pela intercessão poderosa, maternal e sempre vitoriosa da Virgem Maria, a mulher que esmaga a cabeça da serpente. Repitai, não como um som vazio, mas como a recepção de uma promessa divina, com a convicção de quem recebe um título de propriedade celestial. Sob o vosso amparo, sob a vossa proteção, sob as asas do vosso cuidado, nada verdadeiramente necessário. Nem o pão de cada dia, nem a paz, nem a saúde, nem o amor, nem a salvação me faltará, pois o Senhor é meu pastor, e nada, absolutamente nada, me pode faltar. Respirai fundo mais uma vez, conscientemente, deixando que este ato biológico tão automático se torne um sacramento menor, um símbolo poderoso de aceitação, de rendição, de receber a vida nova e a graça sobre graça que Deus, numa torrente incessante, oferece aos seus filhos. A oração longa, detalhada, fervorosa, vertida como um rio de petições e de louvor, foi concluída. Os céus a ouviram, não como um ruído, mas como uma sinfonia agradável. Os anjos a registraram nos livros da memória de Deus. Os santos, nossa nuvem de testemunhas, a fizeram sua, unindo as suas vozes às nossas. Confiai, portanto, de modo absoluto, tranquilo, sereno, abandonado. Descansai, não numa passividade indolente ou num quietismo perigoso, mas na certeza ativa, vigorosa, de que os mecanismos divinos, os engrenagens da providência, movidos pela alavanca da vossa fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, já estão em operação, já se puseram em marcha, em dimensões que os olhos físicos não veem, mas que a fé contempla. São Bento já está agindo em vosso favor, intercedendo com ardor, guerreando nas regiões espirituais com a sua cruz, preparando os caminhos, removendo obstáculos, inspirando pessoas e preparando a manifestação concreta, no tempo certo, das bênçãos que o vosso coração reto almeja e de que a vossa alma, criada para Deus, verdadeiramente necessita.
Se honesta oração extensa, rica em imagens, súplicas, doutrina e afeto, tocou as fibras mais íntimas do vosso ser, sensibilizou o vosso espírito, acendeu ou reacendeu uma centelha de esperança no vosso coração e fez-vos sentir, mesmo que por um instante, a doce e forte presença do Deus vivo. Deixai, como testemunho público da vossa fé crescente, da vossa gratidão nascente e da vossa adesão a esta família espiritual, o vosso registro escrito, simples e sincero, nos comentários, afirmando: com a simplicidade dos pequenos e a força dos mártires, São Bento me protege. Compartilhai com generosidade evangélica este porto seguro nas tempestades, este oásis espiritual no deserto do mundo, este vídeo bênção com todos os vossos irmãos e irmãs que, conhecidos ou desconhecidos, próximos ou distantes, atravessam vales sombrios de luto, lutas ocultas de vício, momentos de fraqueza extrema, noites de crise de fé, ou simplesmente a aridez comum dos que caminham sem encontrar água. Permanecei, a partir de agora, não por vosso próprio esforço, mas pela graça recebida, envolto a, ancorado a, fundado a e radicado a, na paz conquistada, que é fruto precioso desta oração e dom gratuito de Deus, que excede todo entendimento e guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E voltai sempre, quantas vezes o coração ansiar por consolo materno, por fortalecimento paterno, por direção segura ou simplesmente por habitar por uns momentos preciosos na atmosfera densa e doce da presença divina, que é o verdadeiro lar da alma. Amém. Assim seja, que assim se faça segundo a vossa vontade santíssima, boa, agradável e perfeita. Amém.